Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se você chegou aqui perguntando: até quando, Senhor? Fica até o final, porque hoje, neste exato momento, o céu vai te responder com poder. Bem-vindo à oração que fortalece, o lugar onde o céu desce e a vitória nasce. Meu Deus, Deus Altíssimo, Deus Santo, Deus que vê, que ouve, que desce, que cuida, que luta, que restaura. Nós nos colocamos diante de Ti, não como quem vem apresentar força, mas como quem vem apresentar o coração. O Salmo 13 começa com um som. Não é o som de alguém cantando, não é o som de alguém celebrando, não é o som da vitória. É o som da alma ferida. Até quando, Senhor? Ah, Deus, quantas vezes essa pergunta ecoou dentro de nós, sem ninguém saber. Quantas vezes nós sorrimos por fora, mas por dentro só havia silêncio. Quantas vezes tentamos ser fortes, mas a força não veio. Quantas vezes seguramos as lágrimas, mas a alma queria desmoronar. Até quando, Senhor? Essa frase carrega dor, carrega história, carrega cansaço, carrega noites sem dormir, carrega dias longos, carrega perdas, carrega feridas, carrega solidão, mas também carrega fé, porque quem ainda diz, até quando, Senhor, é alguém que ainda chama Deus de Senhor. É alguém que ainda acredita, mesmo quando a alma está em pedaços. A verdade é que existem momentos da vida em que o chão foge dos pés, em que a mente entra em guerra, em que o coração sente-se como se estivesse sendo esmagado por dentro. Momentos em que a pergunta, até quando, parece ser a única oração possível. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer algo que talvez você tenha esquecido. Deus ouve o até quando. Ele não ignora, Ele não despreza, Ele não desprezou Davi e Ele não vai desprezar você. Quando Davi fez essa oração, o céu não ficou indiferente. O céu se moveu, o céu se inclinou, o céu reagiu, porque Deus nunca fica parado diante de um coração sincero. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 38:18. E Ele não apenas se aproxima, Ele envia reforço, Ele envia socorro, Ele envia presença. E como sabemos disso? Porque a Bíblia diz algo que precisamos lembrar profundamente. Deus envia seus anjos para socorrer aqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Essa palavra, acampa-se, significa erguer tendas, montar guarda, permanecer. Isso quer dizer que os anjos não fazem visitas rápidas. Eles ficam, eles guardam, eles vigiam, eles protegem,
Eles criam uma muralha espiritual ao redor da sua vida. Mesmo quando você pensa que está sozinho, você está cercado por eles. E se você teme ao Senhor, mesmo com imperfeições, mesmo com lutas, mesmo com quedas, mesmo com fraquezas, eles estão à sua volta. E mais, eles não apenas guardam, eles também confortam. A Bíblia diz que até Jesus, no momento mais doloroso da sua história, foi fortalecido por um anjo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Se o Filho de Deus recebeu consolo de um anjo, por que você acha que Deus deixaria você sem consolo? Talvez hoje você esteja na beira do colapso emocional. Talvez esteja lutando contra uma ansiedade sufocante. Talvez esteja preso em um ciclo de pensamentos destrutivos. Talvez não aguente mais carregar tudo sozinho. Mas escute, o céu está se movendo. O céu está descendo. O céu está respondendo. E quando o céu se move, não há escuridão que permaneça. Não há angústia que resista. Não há silêncio que perdure para sempre. Hoje, neste vídeo, nesta oração, neste salmo, o céu vai romper o silêncio para você. Ah, Filho de Deus, eu vejo você aí com o coração apertado, como Davi, no deserto, fugindo de Saul, mas clamando ao Senhor. Lembre-se, Davi não era um rei coroado neste momento. Ele era um homem perseguido, um homem que sentia o peso da rejeição, da traição, da solidão que corrói a alma. Mas ele clamou, e o clamor subiu como um incenso diante do trono de graça. E Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é mais que suficiente, ouviu. Ele sempre ouve, porque seu ouvido está inclinado para os justos, como diz em Salmos 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Imagine, irmão, o Rei dos Reis, assentado em seu trono de glória, com miríades de anjos ao seu redor, e mesmo assim, ele para tudo para ouvir o sussurro da sua alma ferida. Não é incrível? Não é poderoso? Isso é o amor de um pai que não abandona seus filhos. E quando ele ouve, ele age com poder pentecostal, enviando o fogo do Espírito para consumir as cinzas da dor. Pense nos profetas antigos. Elias clamou no Monte Carmelo e o fogo desceu. Eliseu orou e o Jordão se abriu. Seu clamor hoje pode partir o mar da aflição. E esses anjos, oh glória, eles não são figuras mitológicas. São seres reais, criados por Deus para ministrar aos herdeiros da salvação, como em Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles acampam, sim, mas também guerreiam. No livro de Daniel, o anjo lutou contra o príncipe da Pérsia por 21 dias, até que Miguel veio em socorro. Seu anjo está lutando agora, rompendo barreiras espirituais, quebrando cadeias que o inimigo forjou contra você. Sinta isso, filha amada. O Espírito Santo está soprando vida nova sobre você, como no vale de ossos secos em Ezequiel 37. Aqueles ossos secos representam sua alma cansada, mas o sopro de Deus os faz viver. Profetize sobre si mesmo. Viva, ó alma minha, em nome de Jesus.
e veja o milagre acontecer. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas vamos mais fundo nessa teologia pentecostal. O batismo no Espírito Santo não é só para falar em línguas, é para receber poder para vencer a dor, como em Atos 1:8. Davi não tinha um Novo Testamento, mas tinha o Espírito de Deus sobre ele, e isso o levava a dançar diante da arca, mesmo em meio a tribulações. Você também pode dançar na sua sala, no seu quarto, declarando vitória sobre a depressão, sobre a ansiedade que o diabo tenta impor, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E pense na cruz. Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Mas foi ali que a vitória foi conquistada. Seu até quando é eco da cruz, e a resposta é a ressurreição. Levante-se, pois o túmulo está vazio, e o poder da ressurreição flui em suas veias pelo sangue de Jesus. Eu declaro: o silêncio acaba agora, o céu se abre e a chuva de bênçãos desce. Anjos estão ministrando cura, paz, restauração. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Se essa palavra já está tocando no teu coração agora, deixa o teu glória a Deus nos comentários. Escreve: o céu está se movendo, porque quando você testifica, o milagre se multiplica. E vamos continuar mergulhando nesse salmo, porque cada palavra é como um rio de águas vivas que fluem do trono de Deus, trazendo refrigério para a alma sedenta. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensina que o clamor honesto atrai a presença divina. Não esconda a sua dor de Deus, derrame-a como água diante dele, como Ana fez no templo, chorando amargamente. E veja o milagre de um Samuel nascer em sua vida, um testemunho de vitória. Na tradição pentecostal, sabemos que o Espírito Santo é o Consolador, o Paracleto, que vem ao nosso lado para nos ajudar na fraqueza, como em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seus gemidos, suas lágrimas, são orações que o Espírito transforma em petições poderosas diante do Pai. E os anjos são parte do exército celestial que Deus mobiliza. Em 2 Reis 6:17, Eliseu orou, e o jovem viu os montes cheios de carros e cavalos de fogo. Abra os seus olhos espirituais agora. Veja os anjos ao seu redor, protegendo, consolando, lutando. Eles não dormem, não cansam, como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor e veja a glória. Filho, se você está sofrendo com perdas financeiras, relacionamentos quebrados, saúde abalada, saiba que Deus é Jeová Jiré, o provedor, Jeová Rafá, o que cura, Jeová Nissi,
sua bandeira de vitória. Clame como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parará para você, como parou para ele. O Salmo 13 é um lamento que vira louvor, mostrando o processo de santificação, da dor à glória, da dúvida à fé inabalável. Esse salmo é o fogo purificador que queima as impurezas e deixa só o ouro refinado. Deixe o fogo descer. Eu profetizo: sua alma ferida será curada, sua fé revivida, sua vida transformada. Em nome de Jesus, amém. Davi continua e pergunta: até quando o inimigo triunfará sobre mim? Quantas vezes o inimigo parece estar vencendo, parece estar sorrindo, parece estar zombando, parece estar controlando tudo. Mas isso é só aparência. Porque quando o inimigo está rindo, é justamente quando Deus está começando a agir. Quando o inimigo parece forte, é porque a vitória já está no caminho. Quando o inimigo parece triunfar, é porque os céus já se levantaram. Lembre-se de algo: o inimigo faz barulho, mas quem tem autoridade é Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus não são apenas mensageiros, eles são guerreiros. E aconteceu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu 185.000, segundo Reis 19. Isso não é metáfora, não é poesia, não é exagero, é realidade. Anjos lutam, anjos guerreiam, anjos enfrentam trevas, anjos abrem caminho, anjos seguram ataques invisíveis e, mais ainda, anjos fecham as portas das trevas. Quando o inferno tenta entrar, eles bloqueiam. Quando o inimigo tenta tocar, eles interceptam. Quando o mal tenta avançar, eles recuam. Porque Deus ordenou. Ao som da sua palavra, eles obedecem prontamente. Salmo 103:20. Você não vê, mas eles estão aí. Você não sente, mas eles estão trabalhando. Você não percebe, mas eles protegem, guardam, intercedem, vigiam. E quando você ora, quando você clama, quando você derrama o coração, o céu movimenta tropas. Glória a Deus! Irmão, essa batalha que ninguém vê é a guerra espiritual que Paulo descreve em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo, Satanás, o acusador, o mentiroso, tenta triunfar com mentiras, com opressão, com cadeias invisíveis que prendem a mente e o coração. Mas em nome de Jesus, declaramos: ele é derrotado. Na tradição pentecostal, sabemos que o diabo é um leão que ruge, mas sem dentes, porque Jesus o despojou na cruz, como em Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quando o inimigo zomba, é porque ele sabe que o seu tempo é curto. Lembre-se de Jó. O inimigo pediu para peneirar, mas Deus limitou e no final, Jó foi restaurado em dobro. Sua peneiração hoje é para a sua promoção amanhã. E os anjos são o exército de Deus, como visto em Apocalipse 12:7, onde Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Eles ferem exércitos inteiros, como no caso de Senaqueribe, onde um só anjo destruiu 185.000 em uma noite. Imagine isso,
um anjo com espada flamejante, cortando as forças das trevas que atacam a sua família, o seu emprego, a sua saúde. Atos 12:7. Suas correntes de vício, de medo, serão quebradas agora. Eu profetizo, o anjo do Senhor está batendo na porta da sua prisão espiritual. Saia livre em nome de Jesus. E vamos mais fundo. O inimigo usa disfarces como o anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, mas discernimos pelo Espírito. Na unção pentecostal, recebemos dons de discernimento para expor as obras das trevas. Não tema o barulho do inimigo. Foque no silêncio poderoso de Deus planejando sua vitória, como em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmão, se o inimigo triunfa em aparência na sua finança, declare Malaquias 3:11, e por causa de vós repreenderei o devorador. Anjos guardam sua herança. Na batalha invisível, Deus já venceu. Sua fé ativa a manifestação. Glória! Continue clamando, porque cada oração é uma bomba espiritual no acampamento inimigo. Os anjos obedecem à palavra. Fale a Bíblia e veja milagres. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Amém. Se você crê que as correntes estão caindo agora, digita nos comentários com autoridade: eu creio e recebo minha libertação. Vamos encher esse chat de testemunhos de vitória hoje. Davi diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Essa frase é como um trovão espiritual. É como um feixe de luz rasgando a escuridão. É como o céu abrindo uma fenda para derramar socorro. Há momentos na vida em que tudo que precisamos é que Deus nos olhe. E Ele olha, Ele sempre olhou, Ele sempre viu sua dor. Ele sempre viu sua luta silenciosa. Ele sempre viu suas lágrimas escondidas. Ele sempre viu suas noites acordado. E quando Ele olha, Ele age. Ilumina os meus olhos. Ah, que pedido lindo! É Deus acendendo a alma. É Deus devolvendo o brilho. É Deus tirando o cansaço do coração. É Deus devolvendo esperança. É Deus acendendo a força interior. E quando Deus ilumina, as trevas se dissipam, a ansiedade perde poder, o medo perde voz, a angústia perde forças, porque a luz de Deus não apenas revela, ela cura, ela transforma, ela renova. E essa luz não vem sozinha, ela vem acompanhada de anjos. Glória a Deus! Meu irmão, esse clamor de Davi é um rasgo no véu das trevas, convidando a luz eterna de Deus a invadir sua realidade, como em João 1:5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando você clama, olha para mim, é como o cego de Jericó gritando por Jesus, e ele para, olha e cura. Deus não ignora. Seu olhar é penetrante, como em Hebreus 4:13. Nem há criatura alguma que não seja manifesta na sua presença. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Na teologia pentecostal, o clamor rasga o céu porque é ungido pelo Espírito Santo, que intercede com gemidos. Romanos 8:26. Pense no dia de Pentecostes. Um clamor coletivo trouxe o fogo,
línguas repartidas e 3.000 salvos. Atos 2. Seu clamor hoje pode trazer avivamento pessoal. E a luz é Jesus, a luz do mundo. João 8,12, que ilumina olhos espirituais cegos pela dor. Se a sua alma está escura com depressão, clame. E veja Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Anjos acompanham essa luz, como o anjo que rolou a pedra do túmulo, anunciando ressurreição. Mateus 28,2. Filha, se a ansiedade sufoca, lembre-se, Deus responde com paz que excede entendimento. Filipenses 4,7. Seu clamor abre portais. Anjos descem com bálsamo celestial. Teologicamente, o Salmo mostra a progressão do lamento ao louvor, ativado pelo olhar de Deus. Pentecostalmente, é o fogo que consome trevas. Eu declaro, luz divina inunda você agora. Trevas fogem e esperança brilha. Em nome de Jesus. Se você está sentindo essa luz entrando na tua alma agora, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Uma compartilhada pode salvar uma vida. Faça isso agora, em nome de Jesus. Davi diz: eu, porém, confio na tua graça. Essa frase muda tudo, porque a graça não espera o ambiente mudar. A graça muda você enquanto você ainda está no meio da batalha. A graça é força, é consolo, é renovo, é sustento, é vida. A graça te levanta quando a alma caiu. A graça te abraça quando ninguém compreende. A graça te fortalece quando não há mais forças. E a graça de Deus não é pequena, não é limitada, não é superficial. A graça é eterna, profunda, poderosa, transformadora. E a graça traz cura para a ansiedade, traz cura para a angústia, traz cura para a alma oprimida. O Senhor não rejeita o quebrantado, Ele não rejeita o cansado, Ele não rejeita o que clama, Ele não rejeita o que teme. Ele derrama graça sobre os humildes, sobre os que choram, sobre os que precisam, sobre os que já não têm forças. E hoje, essa graça desce sobre a sua vida. Aleluia! Irmã, a graça de Deus é o antídoto divino para o coração adoecido. Como em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Davi confiou nisso no vale da sombra da morte, Salmo 23:4, e saiu vitorioso. Na visão pentecostal, graça é o empoderamento do Espírito para viver sobrenaturalmente, curando emoções feridas. Pensa em Pedro. Após negar Jesus, a graça de Deus o restaurou. João 21, sua falha não é o fim, a graça te reconstrói. O poder da graça é favor imerecido, Efésios 2, 8 e 9, mas também poder para a cura emocional, como óleo de alegria por cinzas, Isaías 61, 3. Filho, se angústia oprime, graça traz libertação. Declaro,
A graça eterna desce agora, restaurando o seu coração. Oh, glória! A graça é rio que flui do trono. Apocalipse 22:1, lavando feridas. Pentecostalmente, é unção que quebra julgos. Isaías 10:27. Receba! Davi termina dizendo: cantarei ao Senhor, pois Ele me tem feito muito bem. Meu Deus, que frase poderosa! Davi ainda estava na dor, mas o coração já estava em paz. O problema ainda existia, mas a alma já estava restaurada. O inimigo ainda cercava, mas o espírito já estava fortalecido. Porque quando o céu toca a alma, a batalha muda de direção. E hoje, a vitória começa dentro de você. Agora vamos orar juntos. Repete comigo em voz alta, onde você estiver. Senhor, desce sobre esta vida. Toca esta alma ferida. Tira o peso, tira a angústia, tira a ansiedade, tira o medo. Envia os teus anjos, Pai, como enviaste no Getsêmani. Fortalece, restaura, renova. Que o anjo do Senhor acampe ao redor desta casa.